Com a paz do Senhor, como o Marcelo já havia anunciado, meu nome é Jaqueline, eu sou professora de língua portuguesa, eu tenho mestrado em literaturas, doutorado em linguística, e hoje eu recebi a incumbência de falar para vocês aqui um pouquinho sobre a importância da adequação da linguagem na pregação e na evangelização. Bom, então, os objetivos dessa aula são conhecer a importância, compreender a importância de adaptar a linguagem ao público e ao contexto na pregação e na evangelização, e também entender como é possível fazer esses ajustes na linguagem de acordo com o público para o qual a gente vai falar durante a pregação e a evangelização. Então, nós vamos trabalhar para atingir esses dois objetivos. Quando nós falamos, então, nessa questão da adequação da linguagem na pregação e na evangelização, nós temos como principal objetivo ou justificativa para fazer essa adaptação o fato de que esses ajustes eles facilitam a compreensão da mensagem que nós queremos transmitir, e é importante destacar aqui que o objetivo da pregação é fazer com que a mensagem do Evangelho ela seja transmitida para o interlocutor, para a pessoa que vai ouvir, de uma forma clara, de uma forma eficaz. Promover a inclusão e o acolhimento, ou seja, se eu faço essas adaptações na linguagem, eu permito que um ouvinte, uma pessoa que está assistindo a pregação, leigo, que nunca ouviu ou que nunca teve um contato direto com a palavra de Deus, ele consiga entender com clareza a mensagem que nós queremos transmitir. Então, nesse sentido, a gente acaba acolhendo as pessoas que estão nesse papel de ouvinte e também incluindo aquelas que ainda não fazem parte do corpo cristão. Outro objetivo que justifica essa adaptação é o fato de que evitam-se mal entendidos. E a gente vai entender por que, mais para frente, pode haver esse mal entendido em função da inadequação ou da falta dessa adaptação da linguagem. Aumenta a eficácia da comunicação e, nesse sentido, a gente acaba por excluir os ruídos, que a gente, na teoria da comunicação, a gente compreende como ruído tudo aquilo que pode comprometer a compreensão. Então, se eu falo ou se eu transmito uma mensagem para alguém e essa mensagem não é compreendida, houve algum ruído em algum momento que provocou essa falha. E, por fim, respeito à diversidade cultural e social. E aí a gente volta lá no segundo objetivo, que é promover essa inclusão. Então, quando eu faço essas adaptações, eu também preciso considerar o contexto sociocultural dessa pessoa, o grupo social a que ela pertence. Então, se eu vou falar, por exemplo, para um grupo de pessoas que não tiveram acesso, por exemplo, à educação formal, ou o nível de escolaridade mais baixo, ou se eu vou falar para uma comunidade que tem, por exemplo, um modo, uma variação linguística específica, eu preciso fazer uma adequação para que essas pessoas possam compreender a mensagem do Evangelho. E para introduzir, para exemplificar isso que eu estou falando, os irmãos nem precisam ficar preocupados com esse fantasminha, não, é só para poder ilustrar uma situação, um caso real, que eu presenciei de uma pregação. Nós estávamos num culto de jovens na nossa igreja, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado de Minas Gerais, e eu havia convidado uma amiga para participar do culto conosco. E ela nunca havia frequentado a Igreja Evangélica e para ela foi tudo estranho. E chegou um momento da pregação, o pregador, ele falou assim: você precisa tomar cuidado com as coisas do mundo. E ele foi discorrendo, ele destrinchou ali o assunto, abordando essa questão das influências mundanas na vida do cristão. E no final ele perguntou: tem alguém que quer entregar a sua alma para Jesus? Quando terminou o culto, ela me procurou desesperada, porque ela falou: Jaque, o que ele quis dizer quando entregar a alma? Eu fiquei com medo, pensando que tinha almas passeando lá pelo culto, pela igreja. E quando ele falou de mundo, eu não entendi o que ele quis dizer com mundo. Ou seja, para nós que fazemos parte do corpo de Cristo, são expressões habituais, são expressões corriqueiras, e é fácil de a gente entender quando o pregador ele usa esses termos: mundo, entregar a alma, ou o Espírito Santo vai tocar na sua alma. Para nós são expressões que nós já conhecemos, mas para uma pessoa que está vindo à igreja pela primeira vez, pode causar esse estranhamento. Nesse sentido, especificamente nesse caso que eu estou contando, a mensagem ela ficou comprometida, porque aquela ouvinte ela não conseguiu entender o que o pregador gostaria de passar. Então foi uma pregação excelente para aqueles que já eram cristãos, mas para uma pessoa que estava frequentando a igreja pela primeira vez, a mensagem deixou a desejar.
Então, por isso, é muito importante, quando o pregador ele assume, né, o púlpito, ou a tribuna, ou seja, numa praça pública, que ele leve em consideração quem são essas pessoas que estão o ouvindo. Então, se eu estou falando para uma plateia que é composta somente por cristãos, eu posso explorar esse vocabulário que é próprio mesmo do nosso meio. Agora, se eu quero atingir um público heterogêneo, um público variado, né, com pessoas que são cristãs, mas outras talvez estejam ali pela primeira vez, eu preciso tomar esse cuidado. Então nós vamos ver aqui o que pode ser feito, né, para que essas adaptações elas ocorram de uma forma eficiente, sem fazer contudo que o pregador tenha de abrir mão, né, de às vezes alguns termos que são mais teológicos, e eu sei que os pregadores eles gostam, né, de explorar e de mostrar que conhecem essas expressões. Então não é que elas não possam ser usadas, mas elas precisam ser usadas com cautela. Eu trouxe uma situação que ilustra a cena enunciativa. Na teoria da comunicação, nós precisamos compreender quais são os elementos que compõem, né, uma cena enunciativa, para que nós possamos compreender, por exemplo, o que pode provocar esse ruído. E se a gente tem uma percepção clara sobre esses elementos, fica mais fácil de eliminar esses ruídos ou esses elementos que podem atrapalhar a comunicação. Então eu coloquei em azul os elementos que são os componentes da teoria da comunicação, que são o referente, ele corresponde ao assunto, né, o tema sobre o qual se fala, a mensagem, que é o conteúdo que nós queremos transmitir, o canal, ele corresponde ao meio físico usado para a transmissão da mensagem, o enunciador é aquele que fala, o enunciatário é aquele que recebe a mensagem e o código é o recurso linguístico que nós utilizamos para transmitir essa mensagem. Então, no exemplo que eu trouxe, o enunciador, que é a pessoa que está falando, ele profere, né, ele fala a seguinte mensagem: a epistemologia teológica revela o beneplácito de Jesus em cumprir o plano precípuo de Deus salvar a humanidade. Gastou o português, o enunciatário ficou ali com uma cara de paisagem, que não entendeu nada, e aí a gente percebe que houve, nesse contexto, uma falha na comunicação. Por quê? O enunciador, que é essa pessoa que está falando, né, transmitindo essa mensagem, ele não levou em consideração se o ouvinte dominava ou conhecia essas expressões que foram empregadas. Então, quando há uma falha como essa daqui, nós vamos dizer que houve um problema na construção da mensagem, né? As expressões, os vocábulos, né, que são especificamente, por exemplo, a expressão beneplácito, que é usada por Paulo lá em Efésios, no capítulo 1, a expressão precípua, epistemologia, são palavras que não são tão usadas no dia a dia e pode ser que algumas pessoas não as conheçam. Então, como a linguagem ela é uma forma de poder, muitas pessoas fazem isso para afirmar uma autoridade. Então eu construo uma frase como essa daqui para passar uma imagem de que eu domino a língua portuguesa, de que eu tenho um vocabulário amplo, de que eu sou uma pessoa intelectual, mas se o meu objetivo é pregar a palavra, se o meu objetivo é fazer com que o meu ouvinte ele seja transformado pelo poder que é na palavra de Deus, e uso um vocabulário como esse daqui, eu não vou atingir essa meta. Nesse contexto, o que deveria ser feito? Outras palavras, né, deveriam ser usadas para que essa mensagem pudesse ser compreendida de forma adequada, seja por uma pessoa leiga, seja por uma pessoa, né, que tem um conhecimento mais amplo da linguagem. Alguém sabe me dizer o que ele quis dizer ali? Qual que é a mensagem? Em outras palavras, a gente pode perceber, a epistemologia diz respeito, né, ao estudo do conhecimento. Então seria ele mais ou menos, né, o estudo do conhecimento teológico, ele revela o propósito, que é o beneplácito, né, a boa vontade, o aceitar de bom grado de Jesus em cumprir o plano precípuo principal. Então o plano principal de Deus, que é salvar a humanidade. Fica muito mais simples dizer assim. Então, muitas vezes as pessoas elas optam por usar uma linguagem mais rebuscada, mais difícil, como eu havia dito anteriormente, para fazer essa afirmação de autoridade, né, de poder mesmo por meio da linguagem.
E aí vale a pena a gente repensar. Então, quando eu estou assumindo uma tribuna, quando eu estou falando para um público com o objetivo de pregar a palavra, será que faz sentido? Será que é necessário eu utilizar esse tipo de expressão? Então, nesse contexto aqui, nós temos esses elementos que compõem a cena enunciativa. Toda vez que há um ruído na comunicação ou há uma falha na compreensão, quer dizer que um desses elementos ele ficou comprometido. Por exemplo, vamos imaginar que a mensagem ali ela tivesse sido escrita ou tivesse sido falada com essas expressões que eu acabei de dizer, um vocabulário mais simples. Entretanto, o tom de voz do enunciador é um tom mais baixo, ele fala muito baixinho, e aí as pessoas que estivessem mais distantes talvez não conseguiriam ouvir. Houve aí, nesse caso, um problema no canal, né, que é o meio utilizado para transmitir essa mensagem. Então, para que essa cena enunciativa, para que essa comunicação ela aconteça de fato, é preciso que todos esses elementos eles sejam considerados e sejam utilizados de forma adequada. É possível dizer, portanto, que só há comunicação quando a mensagem ela é compreendida pelo outro. Se eu estou aqui falando, se eu estou aqui fazendo construções linguísticas, mas não há compreensão por parte de quem está me ouvindo, não houve comunicação. Por isso que é muito comum a gente ouvir, as pessoas ouvirem falar de que um irmão, né, um preletor, que às vezes tem um nível, vamos dizer assim, mais baixo de escolaridade, às vezes usa a norma padrão com alguns problemas, mas ele fala e Deus derrama o poder, ele fala e as pessoas são tocadas pelo Espírito Santo. Por quê? Porque às vezes uma mensagem simples, com erros de português, mas que acaba atingindo o objetivo de transmitir a mensagem. E no nosso caso, sobretudo, quem faz essa obra é o Espírito Santo. Nós estamos aqui buscando, né, os artifícios, elementos que podem nos ajudar a aprimorar essa pregação, mas nós sabemos que quem dá unção, que concede essa autoridade, é o Espírito Santo de Deus. Bom, caminhando então, existem algumas barreiras, né, que podem comprometer a nossa comunicação. E aqui nós estamos falando basicamente de barreiras ou impedimentos de caráter linguístico. Um deles são os jargões ou vocabulários desconhecidos do interlocutor. No exemplo anterior, né, nós vimos as palavras beneplácito, epistemologia, no caso do exemplo que eu trouxe, né, o mundo, a alma, que são expressões que, para nós cristãos, são comuns, mas né, no meio de uma pessoa que não tem o hábito de frequentar a igreja evangélica, ela pode sentir um certo estranhamento. Então esses jargões, eles podem sim funcionar como uma barreira linguística, e o vocabulário também desconhecido. Então, por exemplo, uma palavra que para nós talvez soe como comum, a solicitude da vida, né, o que a gente vê lá em Mateus 6, é uma palavra para nós corriqueira, mas para uma pessoa que não tem um conhecimento bíblico, que não tem o hábito de ler a Bíblia, ele pode sentir uma certa dificuldade. E é possível até mesmo a gente perceber pela fala das pessoas essa interferência do vocabulário bíblico. Eu sou professora, né, então eu percebo às vezes na produção de texto, quando o aluno é evangélico. Por quê? Porque esse repertório que a gente adquire na leitura da Bíblia, ele faz a diferença. Então é muito comum, eu posso dizer isso com propriedade porque eu já tenho um tempinho já de sala de aula, a maior parte dos alunos que tinham desenvoltura para falar em público e para escrever eram alunos que tinham o hábito de ler a Bíblia. Então olha como que a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, né? Ela traz esse enriquecimento para nós, tanto espiritual, e acaba refletindo também na nossa vida social. Outro item que pode ser uma barreira linguística é o desrespeito à norma padrão. E aí talvez quando a gente fale de adequação da linguagem, a primeira coisa que vem à nossa mente é isso, né? Desrespeitar a norma padrão, falar algo que não esteja de acordo com a gramática. Esse desrespeito à norma padrão, ele pode funcionar como uma barreira de duas formas. Primeiro, ele pode criar uma imagem negativa sobre quem está falando. Então, se eu estou falando para um público, como eu disse, heterogêneo, diversificado, e nesse público tem tanto pessoas que têm um nível mais alto de escolaridade, quanto pessoas que têm um nível mais baixo, o que pode acontecer? Essas pessoas que têm o maior domínio da norma padrão, elas vão criar uma imagem negativa de quem está assumindo a tribuna
usando a linguagem que não está de acordo com a norma padrão. Que imagem é essa? A imagem de alguém que tem pouco conhecimento, a imagem de alguém que não tem propriedade para falar em público. E aí o que se cria? Uma barreira. Tenho certeza que vocês já passaram por isso, às vezes não especificamente com a questão da linguagem, mas às vezes quando a pessoa fala uma coisa, você já cria uma barreira, cria uma resistência para receber aquela mensagem. Então isso pode funcionar como um dificultador para que o seu ouvinte ele receba a mensagem do Evangelho. Em outro aspecto, o fato de não dominar ou desrespeitar a norma padrão pode gerar também ambiguidade, pode gerar, por exemplo, mal-entendidos. Um exemplo, só para ilustrar isso que eu estou dizendo. Se eu quero transmitir uma mensagem para o meu público, eu opto por usar uma palavra, mas eu não tenho tanta certeza do significado daquela palavra. Vou dar um exemplo só para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Eu quero fazer um elogio, isso é um fato que já aconteceu, só para vocês entenderem. Eu quero fazer um elogio para a pessoa, falar assim, essa pessoa é um pederasta. Alguém sabe o significado de pederasta? Então fica de dever de casa para vocês. E aí depois vocês vão entender por que eu estou falando que esse é um uso inadequado. O objetivo da pessoa era fazer um elogio. E ele chamou o outro de pederasta. Depois vocês procurem, fica dever de casa, tá? Tem um conto da literatura brasileira, eu vou citar aqui também como exemplo, que ele ilustra perfeitamente essa barreira. Como que eu não dominar a linguagem, ele me coloca num lugar de subjugação, ou seja, num lugar menor, num lugar em que eu acabo sendo dominado pelo outro, pela linguagem. Conta a história, vou falar assim bem resumidamente, conta a história de um famoso pistoleiro do sertão nordestino, e ele foi procurar, ele precisava de atendimento médico, só que toda a população morria de medo dele. Quando ele chegou à porta, da casa do médico, o médico ficou apavorado, quando viu quem estava lá pedindo atendimento, e ele chega lá na porta, e ele fala, olha doutor, eu vim aqui porque eu preciso do senhor. E o médico todo trêmulo, com medo do que viria ali, ele fala, não, pode falar, eu estou à disposição. Eu quero que o senhor me fale o que significa famigerado. Porque uma pessoa me chamou de famigerado e eu estou muito bravo, porque dependendo do que significar essa palavra, eu vou acabar com a vida dele. E aí o médico, com medo da reação daquele pistoleiro, o médico criou um artifício para que aquela situação fosse resolvida. Alguém sabe o que é famigerado? Aí o que o médico fala? O médico fala assim, olha, famigerada é uma pessoa muito famosa, uma pessoa muito conhecida. Então, nesse caso eu acho que ele estava elogiando o senhor. Aí ele disse, eu tenho certeza, doutor? Tenho, pode ir para casa tranquilo. Resumo da história, gente. Famigerado quer dizer uma pessoa realmente que é conhecida, mas pela sua má fama. Ou seja, ele estava recebendo um xingamento. O médico, para evitar um desastre, ele simplesmente eliminou uma outra parte do significado da palavra. Então, o domínio da linguagem, o domínio da norma padrão, o conhecimento do significado das palavras, ele pode sim funcionar como uma barreira na nossa comunicação. E na tribuna, no púlpito, na praça, quando nós estamos pregando, se nós usarmos de forma inadequada uma expressão, nós podemos, por exemplo, causar um escândalo, nós podemos causar um mal-entendido na mente das pessoas, que não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é pregar a palavra do Senhor para que ela possa transformar a vida das pessoas que estão nos ouvindo, que estão assistindo à pregação. Então, essas barreiras linguísticas, elas precisam ser consideradas nesse processo enunciativo, nesse processo comunicativo. Outras barreiras que também podem surgir no momento da pregação e da evangelização são as barreiras, por exemplo, culturais e principalmente quando se tratam de aspectos desconhecidos de quem está ouvindo a mensagem. Isso está muito relacionado, por exemplo, com os costumes, com as tradições de um grupo, e se eu não levo isso em consideração, eu também posso comprometer a eficácia da transmissão da mensagem. E por fim, nós temos também as figuras de linguagem,
como elementos desconhecidos do nosso interlocutor. Na disciplina, né, no componente curricular português, vocês vão ver, ou quem já assistiu às aulas, deve ter visto a questão das figuras de linguagem. Se eu não interpreto adequadamente essas figuras de linguagem, sobretudo aplicadas à palavra do Senhor, eu corro o risco de sair por aí falando coisas que não têm fundamento bíblico. Por exemplo, aquela passagem que fala que o Senhor daria para o povo de Israel uma terra que mana leite e mel. Eu já ouvi situações em que o pregador, por falta de conhecimento, ele falava que era só dar uma enxadada no chão, brotava leite. Dava outra enxadada no chão, manava mel. E a gente sabe que não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Então, esse desconhecimento sobre as figuras de linguagem, né? A Bíblia ela tem a linguagem figurada, tem a linguagem simbólica e tem a linguagem literal. Então, o conhecimento sobre essas diversidades da linguagem bíblica precisam também ser considerados. Por quê? Se eu não uso de forma adequada, eu vou causar uma confusão. Aqui também, gente, dá para nós entrarmos num outro aspecto que diz respeito à prosódia. Provavelmente vocês ainda vão ver sobre isso. A prosódia ela diz respeito, prosódia ortoépica, elas dizem respeito à maneira como nós devemos pronunciar adequadamente as palavras. Só para exemplificar, quando a gente vai a um cartório, quando a gente vai assinar um documento e você não vai, e você não quer escrever o seu nome completo, como é que a gente fala quando a gente faz aquele... Então vamos lá. Fala de novo pra mim. Então, vou colocar a minha aqui. Quando eu faço isso daqui no documento, eu estou fazendo isso. Só que tem uma pronúncia correta dessa palavra. Eu tô pegando um exemplo do dia a dia, depois eu vou pegar um exemplo bíblico. Por que isso daqui é importante, gente? A forma correta de pronunciar essa palavra, de acordo com a norma padrão, é rubrica. Rubrica. Então isso daqui, ó, não está correto de acordo com a norma padrão. Só que a maioria das pessoas falam rúbrica. Inclusive eu já fui corrigida. Um dia eu fui a um cartório para fazer reconhecimento de firma, aí eu perguntei para a moça, pode ser rubrica ou tem que ser o nome de vocês? Ela, rúbrica, por favor. Aí eu olhei para a cara dela, pensei, vale a pena eu gastar? Falei, não, deixei para lá e fui embora. Mas por quê? Porque as pessoas desconhecem e acabam reproduzindo o que elas vão ouvindo. Como é que a gente melhora isso? Lendo, ouvindo bons comentaristas, ouvindo conteúdo de qualidade, porque aí a gente vai melhorando e às vezes descobrindo coisas que a gente falou a vida inteira de forma equivocada e a gente descobre que ali então havia um conhecimento que nós não dominávamos. Então, por que é rubrica? Porque essa palavra aqui, ela, de acordo com a norma padrão, ela não tem acento. Se ela tivesse acento, de fato, ela seria uma proparoxítona e aí nós falaríamos rúbrica, né? Então, o certo, né, de acordo com a norma padrão, rubrica. Tem um vídeo que, há um tempo atrás, ele viralizou e era a história de um pastor. Ele era casado e ele mantinha um relacionamento com outras mulheres. E a reportagem, a notícia sobre esse pastor é porque ele falava que ele tinha embasamento bíblico. Aí perguntaram, o repórter falou com ele assim, mas qual é o fundamento, né? Qual parte da Bíblia o Senhor utiliza para justificar esses relacionamentos, uma poligamia na verdade, né? Aí ele falou assim, olha, lá em Oséias, eu não vou lembrar o capítulo, gente, mas ele tinha uma parte lá assim, vai e adultera. Só que não era adultera, era adúltera. Vai como mulher adúltera. Isso. E aí, por falta de conhecimento, de uma regra de acentuação, de pronúncia, ele acabou tendo essa interpretação equivocada e, inclusive, espalhando um conhecimento que não está de acordo com a palavra do Senhor. Então, parece uma coisa boba, uma coisa simples, mas nós podemos acabar tropeçando, né, nisso. Por isso é importante levar em consideração essas barreiras que podem surgir no momento em que nós estamos numa situação de pregação ou evangelização, querendo transmitir, né, a palavra do Senhor. Oséias 3:1. 3:1? Você está com ele aberto aí? Tá. Lê pra gente.
O Senhor Deus falou de novo comigo e disse: vá e ame uma adúltera. Vá e ame uma e adultera. É isso que ele entendeu. Isso. A Bíblia está escrita adúltera. Ele entendeu vá e ame e adultera. Isso. Uma mulher que tem um amante e tal. Isso. Então ele pegou essa passagem e interpretou desse jeito. Trouxe outro exemplo para a gente poder visualizar aqui, levando em consideração aqueles elementos da cena enunciativa, o que provoca a falha nessa comunicação. Então, em um culto ao ar livre, o pregador começa o seu sermão: eu saldo os vasos com a paz do Senhor. Enquanto os levitas cantavam, espero que vocês tenham ouvido a voz do Espírito Santo. Então, se preparem agora, porque Deus vai mandar fogo e destruir o seu inimigo. Vai te tirar do Egito. Assim você terá menos tribulações e poderá viver em uma terra que mana leite e mel. Então, não perda tempo. Saia para fora e entregue sua alma para Jesus. Vocês conseguem perceber falhas, barreiras nessa comunicação? E quais são elas? O que vocês conseguem enxergar ali de... Vamos pensar no contexto, né? Na cena. Quem está proferindo essa mensagem? Quem está falando isso? Um crente, um pregador. Para quem que esse pregador está falando? Gente, onde que ele está? Está na igreja, está no culto, né? Ele está em culto ao ar livre. Se eu estou em um culto ao ar livre, o meu objetivo não é falar para crente, concorda? É a igreja saindo das quatro paredes. Se eu vou para um culto ao ar livre, o meu objetivo é atingir pessoas que não são crentes. Pode ser que pessoas desviadas, pessoas que estão paradas, desigrejadas, sejam alcançadas pela mensagem. Mas o objetivo é atingir aqueles que ainda não professaram o Senhor como Salvador. Então, eu tenho o enunciador, que é o pregador. Eu tenho ali os ouvintes, né, ou os enunciatários, que são os ouvintes não crentes. O canal que está sendo usado para transmitir essa mensagem é a fala. O referente, né, o assunto, é a salvação. A mensagem é essa mensagem aí meio tortuosa. Já que é o saldo ou o saúde? Ótimo. Então, Osés já começou tocando no ponto importante. Percebam que eu coloquei até entre aspas, né, para sinalizar que o uso não está correto. Por que eu coloquei saldo com L? Só para a gente conseguir visualizar a pronúncia. Saudar, o verbo saudar, quando eu utilizo na primeira pessoa, eu vou dizer eu saúdo. Portanto, quando eu falo eu saldo os irmãos com a paz do Senhor, eu estou usando a linguagem de uma forma inadequada. Então, o correto é eu saúdo e não saldo. Saldo ali diz respeito a... Você tem na bancada. Isso, exatamente. Então, o primeiro desvio da norma padrão que a gente tem nesse discurso, nesse sermão, é a saudação ali, o cumprimento às pessoas que estão ouvindo. Beleza, o que mais? Os vasos. Gente, imagina um ouvinte que nunca foi à igreja. Ficou meio estranho, né? Eu saúdo os vasos com a paz do Senhor. No nosso meio é comum as pessoas falarem isso? Ser um vaso nas mãos do Senhor. Ô vaso, ô bênção, não é? Só que para uma pessoa que não está acostumada, não está nesse meio, vai ser muito estranho ouvir a palavra vaso. Jaqueline, isso quer dizer que eu não posso usar? Nesse contexto, não é recomendável. O ideal é que seja feita uma adaptação da linguagem. Então, o que a gente poderia colocar ali no lugar de vaso? Os ouvintes. Ótimo. Os ouvintes. O que mais? A todos. Preciso falar todas também? Não, tá? Todos é o suficiente. Todos engloba feminino e masculino. Só todos já é o suficiente. Então, ouvintes, eu saúdo a todos, eu saúdo aos ouvintes. Mais algum? Se eu falar aos irmãos, saúdo os irmãos com a paz do Senhor, no culto ar livre. Muita gente não vai se sentir, não. Eles provavelmente, né, uma pessoa que nunca frequentou, que não conhece, vai achar estranho, né? Que irmão é esse? Embora nós já sejamos conhecidos
por sermos irmãos, né? Bom, resolvemos então, vimos aqui dois problemas. Um problema de uso inadequado da norma padrão, outro problema do vaso ali, que seria um vocabulário, né, um termo que não é tão apropriado para esse contexto. Há outras expressões que vocês acham que não caberiam nesse contexto de culto ao ar livre? Porque levitas, né? Enquanto os levitas. Levitas. Bom, o que seriam esses levitas, gente? Os cantores, né, os músicos. Muitas pessoas atribuem, né, esse nome às pessoas que lidam com a parte musical, com a parte do louvor da igreja. No culto ao ar livre não é apropriado. Então eu vou substituir a palavra levitas por cantores, né? As músicas que foram entoadas, que foram cantadas, já resolve também. Espero que vocês tenham ouvido a voz do Espírito Santo. Tranquilo? Não sabe o que é ouvir a voz do Espírito Santo? Como é que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo? Como é que vai? Se é um espírito, como é que eu vou ouvir a voz dele? Sei lá. Exatamente. Então seria interessante, em vez de simplesmente só falar a voz do Espírito Santo, explicar o que seria isso. O pastor Flávio, ele sempre tem o hábito de fazer, quando ele faz o apelo aqui na igreja, ele fala assim, olha, tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador, entregar a sua vida para ser dirigida por Jesus? Eu vou te ensinar a ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe essa voz que está aí ressoando no seu coração, falando, vai lá na frente, levanta a sua mão? Isso é o Espírito Santo falando com você. Então, trazer essa explicação, talvez, né, seria interessante para que a pessoa entenda que aquilo é a voz do Espírito Santo. Porque uma pessoa ela pode sentir, mas como? Eu não escutei ninguém falando, né? Não escutei nenhuma voz aqui. Então, explicar o que seria se ouvir a voz do Espírito Santo. Então, se preparem agora, porque Deus vai mandar fogo e destruir o seu inimigo. Esse pregador é pentecostal. Esse é, canela de fogo. Essa expressão também, mandar fogo, gente, para nós é muito corriqueira, né? O mandar fogo é a manifestação do poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Só que para uma pessoa que está ali sem entender muito bem desse contexto, ela pode achar que é literal e eu vou, opa, vai ter fogo aqui, eu estou indo embora. Então é importante também pensar nisso. E isso daqui é tão intrínseco, é tão ligado à nossa linguagem que às vezes a gente nem percebe. Só abrindo um parêntese aqui. Um dia eu estava dando aula, acho que era para o curso de psicologia. Estava dando aula e tal, no meio da aula, enquanto os meninos estavam fazendo uma atividade, uma aluna me chamou, falou, professora, você é crente? Eu falei, sou, por quê? Eu imaginei que ela ia falar por causa do meu jeito de vestir, né? Eu falei, por quê? Por causa da minha roupa? Ela falou assim, não, você falou, cai por terra e não sei o quê. Aí eu nem percebi que eu tinha falado isso. Ela falou assim, quando você falou cai por terra, eu falei, a professora é crente. Então são palavras que nós usamos tanto na nossa né, caminhada cristã, que às vezes a gente nem percebe que no dia a dia ela acaba ecoando também. Então, nesse caso, o que a gente poderia colocar no lugar de Deus vai mandar fogo? Pensando numa pessoa que não conhece esse contexto. O que Deus seria? vai tocar no seu coração. Deus vai te surpreender, Deus vai tocar no seu coração. Vai transformar a sua vida, porque ele vai destruir seu inimigo, né? Vai transformar a sua Gente, vida. pensa numa pessoa que não é crente, Deus vai destruir o seu inimigo. Pensa aquela mulher lá que está em pé de guerra com a sogra, fala, é hoje que ela morre, não é? Ou então aquele homem que está enfrentando um problema com o chefe, que ele vai morrer agora. Por quê? Na mente, na carnalidade, o nosso inimigo, ele é físico. Para nós que somos cristãos, nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne. Nós não temos inimigos, em tese, não devemos ter, né? O nosso inimigo, ele atua nas regiões, né, espirituais, então são as potestades. E quando nós falamos isso, Deus vai destruir o nosso inimigo, Deus vai frustrar os planos do inimigo, para nós está muito claro do que a gente está falando. Só que para uma pessoa que está lá cheia de problemas e às vezes enfrentando batalhas que ela acha que é com pessoas, ela vai acreditar que aquela pessoa vai morrer, vai ser o fim, Deus vai dar cabo à vida daquela pessoa. Então é preciso também tomar cuidado com essa expressão inimigo e também tomar cuidado com qual palavra a gente vai colocar. Deus vai destruir o diabo, Deus vai destruir esse demônio. A pessoa, tem gente que fica com medo, falou que tem demônio, a pessoa, né? Foi sábado mesmo, conversando com uma amiga, ela falou que morre de medo de quando fala de demônio.
E ela não é crente. Ela falou assim, nossa, eu morro de medo de igreja evangélica por causa de demônio, porque quando tem aquelas manifestações. Então são percepções que as pessoas têm e que em alguma medida elas podem funcionar como barreira, né, para que essa mensagem ela seja transmitida. Então, substituir o fogo por tocar o seu coração, transformar a sua vida e como é que a gente faz para destruir o inimigo? Resolver seus problemas. Ótimo, perfeito, muito bom. Vai te tirar do Egito. Gente, a pessoa fala, gente, mas eu nem estou no Egito, estou aqui no Barreiro. O que é tirar do Egito? Situação difícil. Né? Situação difícil. O povo de Israel era o que no Egito? Cativo, escravo, dominado, subjugado. Então, em vez de falar que Deus vai tirar a pessoa do Egito, eu vou falar que Deus vai resolver os problemas e vai tirar da escravidão, do vício, da escravidão da prostituição, da escravidão da pornografia. E aí não tem problema a gente usar esse vocabulário já mais direto. Assim, você terá menos tribulações. Problema? Menos. Gente, essa palavra aqui, ó, não existe na norma padrão. Por que eu estou falando não existe na norma padrão? Porque na linguagem coloquial as pessoas usam a expressão menos. Na linguagem padrão não existe menos, é menos. Independente se eu estou usando para me referir a uma palavra masculina ou feminina. No caso ali, tribulações feminino. Então, você terá menos tribulações. E poderá viver em uma terra que mana leite e mel. O que seria essa terra que mana leite e mel? É da enxadada lá? Uma terra farta, uma terra fértil, né? Nesse caso, a gente pode fazer uma associação para a vida, para o contexto, né, atual. Então, vai te tirar os problemas, assim você terá menos tribulações e poderá viver uma vida próspera, né? Uma vida em que você não vai ter escassez, em que as suas necessidades vão ser supridas, que a prosperidade é isso, né? A gente ter acesso àquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Então, não perda tempo. Não perca. Jaqueline, qual que é a diferença? Perda e perca. Isso daqui, gente, é substantivo. Ou seja, ele sempre vai vir acompanhado de um artigo. A perda de tempo nas redes sociais tem atrapalhado a vida de muitos cristãos. A perda de foco na jornada, na caminhada cristã, faz com que as pessoas se esfriem na fé. Então, perda, substantivo, e normalmente ele vai vir antecedido por um artigo. Perca é um verbo que vai indicar uma possibilidade de algo que vai acontecer. Então, por exemplo, pode ser que eu perca a aula do primeiro horário, pois estarei trabalhando. É possível que eu perca alguns quilos diminuindo o consumo de refrigerante. Então, perca é verbo, indica uma ação. E perda, substantivo. Vamos ver se vocês entenderam. O carro deu perda total ou perca total? Perda total. Quem acha que é perda total? Levanta a mão. Perda. Mas tem gente que não acha nada? Pensa. A perda total do carro ou a perca total do carro? A perda total. Perda. Então, o carro deu perda total. A perda. A perda total. Então, toda vez que admitir um artigo, vai ser com D. Esse ar seria fraseado, não, né? Não. Só se vier alguma palavra aqui anterior que exija a preposição A. Mas do jeito que... Então, não perca tempo, saia para fora. Pleonasmo. É Diego? O Diego tá bom aí na figura de linguagem. Quem lembra o que é o pleonasmo? Certo, Diego? Você é um doutor fazendo curso de O que é o pleonasmo, gente? Acho que é óbvio. Exatamente, é o óbvio, é uma redundância. Então, se eu vou falar sair para fora, se eu vou sair, só pode ser para fora. Entra para dentro, gente. Se eu vou entrar, só pode ser para dentro. E descer lá em cima? Descer lá embaixo, subir lá em cima.
São expressões que desnecessariamente nós as utilizamos. Existe o pleonasmo vicioso, que é esse que a gente está mencionando aqui, e existe o pleonasmo que, na linguagem literária, ele visa enfatizar uma informação. Por exemplo, na Bíblia, ou às vezes numa pregação, quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz à igreja. O objetivo de falar quem tem ouvidos, ouça, é enfatizar essa necessidade, porque às vezes tem gente que está ali com o ouvido, mas não está ouvindo a palavra, só está ali, né, desatento ao que está sendo dito. Quando a gente fala assim, eu vi com os meus próprios olhos. Se eu vi, obviamente é com os meus próprios olhos, mas nesse caso o objetivo é enfatizar, olha, eu sou testemunho ocular, eu participei, eu vi, então eu tenho propriedade para falar. Então, em alguns contextos, esse pleonasmo vicioso, ele não deve ser utilizado. Em outros, mais literários, né, com esse objetivo de enfatizar a informação, ele cabe. Nesse contexto aqui, ele não foi empregado de forma adequada. Jaque, qual que é a diferença de ouvir e escutar? O escutar, ele está mais associado com você perceber o som e não necessariamente assimilar. O ouvir é você perceber o som, assimilar e produzir sentido para aquilo que está sendo dito. Porque na Bíblia fala ouvir, né? Que é esse escutar com mais atenção. Você ouvir, tentar prestar atenção à mensagem. E o finalzinho, gente, né? Entregue a sua alma a Jesus. Volta lá no exemplo que eu dei no início da aula. Essa expressão alma, para uma pessoa que não está acostumada a frequentar a igreja, vocês que não estavam aqui no início, eu contei um episódio em que uma amiga foi visitar a igreja pela primeira vez e o pregador falou, tem alguém que quer entregar sua alma para Jesus? Ela falou comigo que ficou morrendo de medo, porque ela achou que tinha fantasma, tinha alma penada na igreja. Então, para uma pessoa que não é cristã, que não conhece a palavra do Senhor, isso pode causar estranhamento. E no lugar de alma ali, a gente poderia substituir por vida, né? Resolve essa questão. Deu para perceber, gente, como é que são detalhes sutis e que alteram, né, a forma como nós recebemos a mensagem? A própria palavra do Senhor, ela traz exemplos de adequações que foram feitas na linguagem para atender um público específico. Então, por exemplo, há várias passagens em que Jesus, ele muda a forma de falar de acordo com o público que ele visava atingir. Por exemplo, nas parábolas, quando ele fala para os fariseus, vocês podem observar que a linguagem, as reflexões são muito mais complexas. Quando ele vai falar para a multidão, para o povo de um modo geral, ele vai usar uma linguagem mais próxima daquilo que aquelas pessoas viviam. Ali eu coloquei alguns exemplos, né? A parábola do semeador, a parábola das 10 virgens, a parábola do filho pródigo. Então, nesses contextos, Jesus ele procurava associar os exemplos que ele iria utilizar de acordo com o conhecimento daquelas pessoas. Com qual objetivo? De fazer com que aquele conhecimento, que talvez fosse mais complexo, fosse mais etéreo, ficasse mais acessível, né, para essas pessoas que precisavam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Eu trouxe um fragmento aqui, se vocês quiserem acompanhar na Bíblia, a passagem que está registrada lá em João capítulo 9, a referência ali em vez de versículo 3, gente, é 39, tá? Na hora que eu fui colocar ali no slide, faltou o 9. João capítulo 9, do versículo 39 até o 41. Então diz assim, olha, e disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, para os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, disseram, nós também somos cegos? Disse-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, portanto, o vosso pecado permanece. Olha que texto complexo. Jesus fala, para que os que veem não vejam. Como assim uma pessoa que vê não vê? Para os que escutam, para os que veem não vejam, e os que veem se tornem cegos. Essa mensagem aqui, ela é mais complexa porque ela exige uma percepção de que Jesus ele não está falando simplesmente da visão e da cegueira física. Ele está falando de uma linguagem
figurada. E para que ele profere essas palavras? Para os fariseus. Agora, lá em Mateus capítulo 13, do versículo do 1 ao 14, nós temos a parábola do semeador. Eu não vou fazer a leitura do texto, mas só para a gente poder retomar aqui, o início, o texto fala, né? Mateus 13, do versículo 1 até o versículo 14. No mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram a ele, de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se e toda a multidão estava em pé na praia. Ou seja, Jesus estava falando para um público diversificado. Era uma multidão. Então, a linguagem precisava ser acessível para essas pessoas. O texto continua. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo que um semeador saiu a semear. E aí ele vai contar a história. Lá no versículo 18, ele traz, né, a explicação dessa parábola. Escutai vós, portanto, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto do caminho. E aí, no decorrer do texto, Jesus vai explicando a relação que ele propõe entre as outras sementes. O que a gente percebe nessa passagem? Jesus, ele se apropria de algo que fazia sentido para aquelas pessoas, que era a questão da agricultura, né, do processo de germinação de uma semente, da importância do solo para aquela semente germinar, ou seja, era algo que fazia parte do conhecimento prévio daquelas pessoas. Então ele usa desse conhecimento para levar para elas a percepção de como é a recepção no nosso coração da palavra do Senhor. Por que algumas pessoas ouvem a palavra e não permanecem? Por que outras ouvem, permanecem um pouco, mas depois desistem? Então Jesus, ele traz esse ensinamento por meio de parábolas, fazendo essa adequação, né, pegando este exemplo da semeadura, para que as pessoas que faziam parte daquela multidão pudessem entender a mensagem do Evangelho. Bom, aí voltamos ao objetivo da nossa aula, né, que é como ajustar a linguagem ao público durante a pregação da evangelização. Então, Jaqueline, eu percebi que realmente há questões na minha fala, há alguns aspectos que eu preciso levar mais em consideração quando eu estiver pregando ou quando eu estiver evangelizando. O que eu preciso fazer, então, para que a minha linguagem ela esteja adequada no momento da pregação? Primeiro, é preciso que nós ampliemos o nosso conhecimento sobre a língua. Aí entra a questão, gente, da pronúncia. Se eu vou pregar um texto, é importante que eu leia com antecedência aquele texto, né? Existem, por exemplo, palavras na Bíblia que, se eu não tiver uma familiaridade, eu vou ter dificuldade na pronúncia. Exemplo, a viúva serepta. Eu já presenciei algumas situações em que o pregador falava a viúva de Serepeta. Então, o rei, tem gente que fala Dário, não é Dário, é o rei Dario. Então, se eu não tiver esse contato prévio, esse estudo anterior da palavra, eu corro o risco de assumir a tribuna e, por exemplo, pronunciar algumas expressões de forma inadequada. Isso quer dizer que se eu estudar antes eu não vou errar nunca mais? Não, gente, nós somos humanos e nós somos passíveis a erros. Inclusive, eu mesmo, às vezes, escorrego. Por quê? Nós não somos perfeitos. Perfeito é só o Senhor. Mas nós precisamos buscar a excelência, precisamos buscar melhorar. Então, aprender sobre a pronúncia correta das palavras, o significado, lembra do dever de casa, né? Pesquisar o que é pederasta, que foi o elogio que uma pessoa fez à outra. Então, pesquisar o significado das palavras, as figuras de linguagem, a norma padrão. Norma padrão, né? Normalmente quem gosta de pregar, quem gosta de estudar a Bíblia, tem uma certa familiaridade com a língua portuguesa. Então, é bom dar uma olhadinha lá no material que vocês têm de português, de repente um site de confiança de vocês que fala sobre norma padrão, para tirar essas dúvidas, é muito importante também. Outro passo importante para que nós consigamos vencer essas barreiras da comunicação é também ter empatia, né? Nos colocar no lugar de quem está ouvindo a nossa fala, de quem está assistindo a nossa pregação. Empatia em que sentido?
quando nós estamos na frente de um público, a gente consegue perceber se as pessoas elas estão assimilando, se elas estão atentas, se elas estão apáticas em relação àquilo que nós estamos falando. Então isso também precisa ser levado em consideração. Se eu percebo que as pessoas estão com um ar de cansaço, um ar de que não estão entendendo, eu preciso fazer alguma coisa para tornar a minha mensagem eficaz, ou seja, a minha comunicação. Isso pode ser feito por meio da entonação. Então tem gente que fala sempre muito gritando, isso pode causar um cansaço no ouvinte. Tem gente que fala muito baixinho, isso também pode causar um desinteresse. Então é preciso a gente fazer essas modulações, prestar atenção na linguagem corporal das pessoas. Então, se eu percebo que o meu público está todo mundo lá, com um olhar assim, prestando atenção no ventilador que está rodando para o outro lado, olhando a criança que está correndo, quer dizer que tem algum problema e eu preciso fazer adequações para conseguir a atenção do meu público. Então, esse processo de empatia é muito importante. Conhecer o público para quem você vai transmitir a mensagem. Então, se eu vou falar, hoje eu vou ministrar uma mensagem para os adolescentes, eu preciso conhecer a realidade dos adolescentes. Eu não posso ficar lá falando soteriologia, usando termos teológicos que nem eles não vão dominar. A mensagem vai ficar bonita, eles vão ficar impressionados com o meu vocabulário, mas eu não vou atingir o meu objetivo. Então, conhecer esse público. Esse público é um público que tem familiaridade com a Bíblia, é um público que tem um conhecimento básico da palavra do Senhor, é um público que conhece, por exemplo, a história que eu vou explorar dentro da minha pregação. Se não, eu preciso trazer uma contextualização, às vezes histórica, cultural, para que as pessoas entendam, né, o porquê aquela mensagem foi escrita naquele contexto e se estende a nós nos dias de hoje. Escolher as palavras, as ilustrações que sejam adequadas para o seu público. Aqui na igreja, eu sou professora da classe dos adolescentes. Querendo ou não, a minha experiência de vida hoje, eu sou mãe de 2 meninos, sou casada, querendo ou não, as minhas experiências acabam girando nesse contexto. Só que faz sentido eu ficar contando para o adolescente, porque o meu filho, eles vão ficar entediados, porque isso não é a realidade deles. Eles não têm filhos, eles não sabem, eles ainda não estão nesse papel de pai ou mãe. Então, por mais que isso seja o que eu estou vivendo no momento, eu preciso trazer para eles exemplos, ilustrações que façam sentido para eles. E isso fica muito nítido. Por exemplo, quando eu vou falar com eles sobre alguma coisa que não está de acordo com a palavra, ou situações em que eles mentem para os pais, aí eu falo assim, porque o jogo do tigrinho, aí todo mundo ri. Porque faz sentido para eles, é o que eles estão vivendo. Agora, se eu ficar falando, sonegar o imposto de renda, que imposto de renda? Quem que paga imposto de renda? Para eles não vai fazer sentido. Então, é muito importante nós considerarmos o conhecimento do nosso público. Se vai falar para as senhoras, que a linguagem, que os exemplos, né, sejam coerentes com a realidade delas. Se eu vou falar para o público masculino, se eu vou falar para os jovens, ou se eu vou falar para um público diversificado, eu preciso então me apropriar de ilustrações ou de exemplos e de linguagem que seja acessível para todo mundo. Voltando a uma questão que eu falei no início da aula, né, essas expressões mais técnicas, esses termos mais teológicos, eu quero usar, por exemplo, a palavra soteriologia. Só que eu sei que os meus alunos de escola dominical, eles não sabem o que é isso. Isso me impede de usá-lo? Se eu quero inserir nesse contexto um conhecimento a mais, né? Se eu quero fazer com que os meus alunos avancem, ampliem o vocabulário deles, eu posso usar, desde que em seguida eu traga uma explicação do que é. Então, nesse caso não tem problema, mas eu preciso pensar nisso. Usei essa palavra, mas ela me ajudou a transmitir a mensagem, né? Eu contextualizei, eu expliquei o significado, então não há problema disso ser feito. Observe a interação do grupo durante a sua exposição e veja se a sua comunicação está sendo eficaz, que é, voltando à questão da empatia. Pela expressão facial, pela postura corporal, o que os meus alunos estão me dizendo? Não, está todo mundo fatigado, está todo mundo cansado. Então eu já percebi que não vai dar para eu ir muito adiante. Gente, existe um estudo hoje que diz que as pessoas conseguem ficar atentas àquilo que está sendo dito, seja numa aula, seja numa exposição da palavra do Senhor, por 28 minutos. Pensa, normalmente as nossas aulas têm quanto? 50 minutos. Ou seja, quase metade
é algo que os alunos não estão prestando atenção. Então, a parte inicial da aula ou da exposição ela é muito importante para cativar a atenção. Se o início for ruim, dificilmente você vai conseguir transmitir a sua mensagem com eficiência, né, com eficácia. Então é importante pensar nisso. Hoje, a fugacidade ou a rapidez com que a gente quer ter acesso às coisas, e aí as redes sociais contribuem muito para isso, faz com que as pessoas não tenham tenham essa capacidade comprometida, né? A capacidade nós temos, mas nós acabamos limitando a nossa atenção a esses poucos minutos. Por isso é importante a gente explorar bastante, principalmente o início da exposição. Bom, para finalizar, a adaptação da linguagem é fundamental, né, para que a comunicação seja eficaz na pregação do Evangelho. E aí nós vimos as barreiras linguísticas, nós vimos as barreiras relacionadas ao domínio da norma padrão, barreira sociocultural. Então, se eu quero transmitir uma mensagem com eficácia, eu preciso fazer essas adaptações. Nesse sentido, nós precisamos considerar o público-alvo, né, as pessoas que vão ouvir a nossa pregação. Devemos, portanto, usar estratégias para eliminar essas barreiras que podem comprometer a compreensão da mensagem. E existe um mestre que ele é, por excelência, maravilhoso para nos trazer ensinamento sobre isso, que é Jesus. Ao ler a palavra, ao analisar o discurso de Jesus, nós vamos aprender muito sobre como fazer essas adaptações. E eu tenho certeza que Ele conhece o desejo do nosso coração. E conhecendo esse desejo, Ele é poderoso para dar a nós a estratégia que nós precisamos para fazer uso da linguagem com propriedade, com eficiência, já que o nosso objetivo é levar a palavra do Senhor para aqueles que estão sedentos, né, para aqueles que têm necessidade de ouvir. Sendo assim, eu vou usar aqui as palavras de Paulo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. E aí, as palavras de Tiago também. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. O esforço que vocês estão fazendo em estarem aqui hoje assistindo a essa aula, ele é contemplado pelo Senhor. E é uma manifestação de quem está buscando por sabedoria. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor está acrescentando a cada um de vocês, não pelo que eu falei, mas pelo esforço de vocês, sabedoria. Sabedoria para pregar a palavra com autoridade, sabedoria para pregar a palavra com unção, porque nós sabemos que nós podemos ter todo o conhecimento humano, mas sem a unção do Espírito Santo isso não vale nada. Então que o Senhor continue abençoando vocês, que vocês sejam como uma flecha na mão do valente, que quando abrirem a boca para falar da palavra do Senhor, a palavra de vocês ela cumpra o objetivo para o qual o Senhor a designou. Deus abençoe, muito obrigado por me ouvirem, e se precisarem de alguma coisa, precisarem de ajuda, você pode disponibilizar meu contato para eles, Marcelo? Eu estou à disposição de vocês, né, no que vocês precisarem. Obrigada, gente.